Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Leivson e Amanda. Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde a todos os convidados, aos pais, mamãe, aos amigos, padrinhos, madrinhas. Vocês podem ficar à vontade. E quero dar as boas-vindas em nome dessa família que hoje se une neste lugar, através da vida de Leivson e Amanda. Mas quero dar um parabéns em especial para os pais que aqui estão. Amir, Ana Cristina, Eliomar e também o papai tio, né? Porque uma das maiores alegrias que os pais podem ter é ver os filhos casando e constituindo família e tendo filhos. Pois esse é o propósito de Deus, constituir família para si. E hoje vocês estão constituindo família. Os seus pais devem estar muito alegres por isso. E é por isso que nós damos graças a Deus, por nos dar o privilégio de sermos participantes deste matrimônio, onde esta família está nascendo, aqui e agora. E antes de dar início à palavra, eu gostaria de orar e agradecer a Deus, mas que você também, juntamente comigo, pudesse curvar a sua cabeça e orarmos ao Senhor, não só pela vida do Leivson e da Amanda, mas por tudo que está acontecendo neste dia. Amém? Vamos lá. Pai nosso, queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor por este matrimônio que vamos celebrar entre Leivson e Amanda. Estamos jubilosos, Senhor, por aquilo que tu estás fazendo e tem feito na vida deles por meio do teu Santo Espírito. E por isso nós te agradecemos. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. E que nossos corações venham realmente de encontro com a tua palavra, para nos encher de vida pela tua maravilhosa graça. É o que oramos e pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Leivson e Amanda, saibam que nós estamos muito alegres com vocês. E um tempo que parecia que ia demorar, chegou tão rápido, né? Tantas indas, tantas vindas, tinha que ser rápido. E eu espero que esse dia fique gravado na memória e no coração de vocês, por toda a sua vida. Primeiramente, porque as Escrituras afirmam que digno de honra entre todos é o matrimônio. E nós devemos consagrá-lo como uma relação espiritual, pois o primeiro casamento foi instituído por Deus, entre Cristo e a igreja. E a partir de hoje, semelhantemente, vocês são um modelo de uma aliança que glorifica o Pai, glorifica a Deus, traz benefício para a igreja e também para toda uma sociedade. E nós estamos aqui hoje como testemunhas desse ato de Deus Pai na vida de vocês, crendo veementemente que é a soberania de Deus sobre a vida de vocês. E este matrimônio não é a obra do acaso. Não é obra do acaso. É Deus na vida de vocês. É Deus quem preparou desde a eternidade passada este momento para vocês. E é a realidade entre Cristo e a igreja que toma forma entre homem e mulher. Hoje vocês são a realidade do que aconteceu e aquilo que está por vir entre Cristo e a igreja. Agora veja que em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, eu quero ler aqui, nós vemos exatamente esse primeiro matrimônio sendo realizado por Deus. E diz assim as Escrituras: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair um profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vemos aqui o exemplo daquilo que aconteceu nos céus entre Cristo e a sua igreja. Eu gosto muito da frase de N.T. Wright, quando ele fala e traz uma analogia a respeito de Cristo e a igreja, e ele comenta que Jesus Cristo deixou a sua casa, a casa com o seu pai, para poder vir à terra, para encontrar a sua noiva e tomá-la como esposa. E é isso que está acontecendo no dia de hoje.
Portanto, o próprio Jesus diz em Mateus, no capítulo 19, que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Jesus está falando a respeito do matrimônio, e também ele está dizendo a respeito da natureza da relação. E isso se torna para nós um mandamento, e nós devemos cumprir as Escrituras como ela é. Ou seja, entre homem e mulher é um casamento, ele é heterossexual, ele é monogâmico, é entre um homem e uma mulher, não dois, não três. E ele também é monossomático, é os dois se tornando uma só carne. É uma aliança de unidade, onde os dois se tornam apenas uma carne. E esse é o parâmetro de todo o matrimônio, e é a própria Escritura que deve ser observado como uma instituição divina e um mandamento para nossas vidas. E vocês hoje farão uma promessa, crendo nas Escrituras e que isso é verdade sobre a vida de vocês. Então entendam que em grande parte nós somos aquilo que nos tornamos ao fazer promessas sábias e também ao cumpri-la, diante de Deus e diante dos homens. Pois fazemos uma aliança com Deus, que é vertical, e uma aliança com o nosso próximo, que é horizontal. Então veja que nossas promessas nos conferem uma identidade estável, sem a qual é impossível manter relacionamentos estáveis. No passar dos anos, quando vocês passarem por dificuldades, tempos difíceis, lembre de sua identidade expressa aqui hoje. Eu sou aquele, eu sou aquela, que vou te amar e estar ao seu lado por toda a vida. Esta é a identidade expressa de vocês aqui hoje. Porém, mentimos sobre Cristo e o dever da igreja se nós deixamos esta aliança, se nós esquecemos a promessa que fazemos aqui e agora. Por isso que para Deus e também para nós, o divórcio não é uma opção. Agora veja que neste momento que vocês estão formando família, e isso precisa ficar muito claro, que as famílias hoje enfrentam os mesmos problemas de antigamente. Os tempos mudaram, mas as pessoas não mudaram, e vivemos em épocas de crise, seja ela política, seja ela social, seja ela moral e religiosa. Nós vivemos profundas crises. Agora, o mundo inteiro está numa grande pressão. Como Romanos capítulo 8 diz que o mundo geme como dores de parto, diante de guerras mundiais, desastres naturais e pandemias. Mas nesse cenário de crise mundial, nenhuma instituição é mais afetada do que a família. Nenhuma. E vocês têm o dever de prover uma família saudável. Este é o dever de vocês no momento do seu matrimônio. Manter uma família saudável. Mesmo diante de tanta corrupção e diante de tantos problemas no mundo. É esse o voto que vocês estão fazendo. É esse o compromisso que vocês estão fazendo. Mas se isso não bastasse diante de tanta crise e problema no mundo, nós sabemos que a família ela tem sido atacada por uma mentalidade ou por uma filosofia pós-moderna, onde os valores absolutos, eles não têm sido apenas deixados, mas eles também têm sido escarnecidos. Então a pós-modernidade nós vemos que tem uma aversão com a verdade, com as Escrituras, mas não é somente um comportamento imoral, mas também uma perda de critérios morais, ou seja, um colapso de identidade e de significado. E é isso que vocês vão manter dentro de uma família saudável. Se não existem absolutos, se a verdade é relativa, então a gente sabe que não haverá estabilidade nem significado na vida. Por isso o relativismo dessa era, ele causará a falência dos valores morais, a fraqueza da família e também um aumento brutal de infidelidade conjugal. Infelizmente, o divórcio também tem sido estimulado na solução para problemas de casamentos em crise. Mas para nós, eu volto a repetir, o divórcio não é uma opção. Mas por que o divórcio não é uma opção? Porque quando nós olhamos para as Escrituras e vemos a lei de Deus, ele diz que odeia o divórcio. Então, por que ele odeia? Porque foi ele mesmo que instituiu o casamento, como nós lemos em Gênesis capítulo 2. Então existe uma verdade absoluta aqui nas Escrituras e nós precisamos cumprir isto como um mandamento em nossas vidas. Agora veja, dentro disso é que está posta a nossa aliança. O mandamento maior de Deus. E aonde a partir dessa aliança vocês sustentarão o amor. E não é o amor que sustenta a aliança. É aquilo que vocês farão hoje. No sim de vocês, na promessa de vocês, sustentará o amor de vocês.
Porque se amar novamente após conflitos, após dificuldades, após qualquer tipo de situação adversa na vida de vocês, se vocês levarem a sério essa aliança, vocês vão conseguir vencer, acima das afeições do romance, porque vocês chegaram até aqui pelo romance e pela paixão, mas daqui adiante isso não vai ser o suficiente. Por isso, o amor de vocês deve estar totalmente fundamentado nesta aliança. Agora veja, que uma aliança feita com o seu cônjuge não pode se haver dentro de uma relação de consumo. Uma borboleta. Mas o que é uma relação de consumo? É algo parecido como uma empresa, como quando você firma um contrato, mas você tem que haver os benefícios próprios apenas para um deles. É quando eu compro, por exemplo, um certo produto, Leison, e de um fornecedor específico, eu pago um preço por ele, e ele tem uma logística para me entregar no dia que eu quero esse produto. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eu encontro um fornecedor e um produto mais barato, eu troco de fornecedor porque eu não tenho uma aliança de relacionamento com ele. É uma aliança, é uma relação de consumo. Agora, ela só vai durar o tempo necessário para satisfazer as minhas necessidades. E eu não vou me esforçar para retribuir da mesma forma. Agora, nessa relação de consumo, as necessidades do indivíduo, elas são mais importantes do que o relacionamento. E a pessoa, ela só quer ser suprida e ter ganho com isso. Mas em nenhum momento ela quer se doar e quer suprir o outro. Ou seja, se ela deixa de receber o que deseja, ela busca em outro fornecedor os seus objetivos pessoais. Ela não precisa cumprir o contrato. Infelizmente, é o que vemos na maioria dos matrimônios hoje. Mais uma relação de consumo do que uma relação de aliança. E é contra isso que nós estamos pregando hoje. Na relação de vocês como família, não como uma relação de consumo. Porque, Amanda, o Leivson não é um produto. Leivson, Amanda não é um produto. Vocês precisam se doar completamente um pelo outro. Amém? Mas o que é uma relação de aliança, então? Ambos são provedores. E o bem do relacionamento, o nós, no matrimônio, ele vai preceder as necessidades do indivíduo, do eu. E as escrituras nos ensinam que a relação de aliança, ela que sustenta o amor e tem um caráter de compromisso sacrificial com o bem do cônjuge. Lemos em Efésios, no capítulo 5, que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E semelhantemente, a mulher também, ela deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Ou seja, o que nós vemos nisso? Amor e submissão, eles são dois aspectos da mesma coisa. Porque quando o homem, ele ama a sua mulher, ao ponto de dar a sua vida por ela, um amor sacrificial, ele pode fazer isso apenas se submetendo a ela. Então é um compromisso mútuo. E também a mulher, semelhantemente, quando se submete ao marido, como a igreja se submete a Cristo, o cabeça, ela o ama acima de todas as coisas. E é assim que deve ser. Então não diz respeito em dar coisas um para o outro, mas em se tornar uma pessoa. E é quem vocês estão se tornando. É a morte para o eu e o nascimento para o nós. Agora não há mais independência. Agora é dependência um do outro. Mas o que falar do amor então? O que nós podemos falar do amor em 1 Coríntios, capítulo 13? Nós vemos que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quando alguém vê o que você tem de pior, e você conhece com todos os seus pontos fracos e fortes, e ainda assim se compromete totalmente com você, é uma experiência completa e suprema. Lembra alguma coisa? Lembra, né? Quanta graça, né, Levis? Quanta graça, né, Amanda? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Ser amado sem ser conhecido é confortador, porém é superficial. Mas ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo, porque nós não queremos demonstrar as nossas fraquezas e o nosso pecado para aquele que supostamente vai ser o nosso cônjuge. Mas ser plenamente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com ser amado por Deus.
porque sabemos que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E vocês estão neste lugar, amando plenamente um ao outro, diante dessa luz chamada Evangelho. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, que muitos casam por sexo, muitos outros casam por conveniência, para sair de casa, muitos outros casam por causa de dinheiro. Porém, vocês são aqueles que estão casando para cumprir uma vocação. Vocês foram vocacionados para, e é Deus quem faz isso na vida de vocês. É Deus quem traz vocês para esta relação, para este matrimônio. E na maioria das vezes, as pessoas, elas são incompatíveis conosco. Na maioria das vezes, no matrimônio, a pessoa com quem nós vamos casar é incompatível, ela é totalmente diferente. Tem gosto diferente, gosta de músicas diferentes. E aí você se pergunta, por que Deus faz isso? E normalmente, ela é fraca em áreas que você gostaria que ela fosse forte. Mas por que Deus faz isso? A resposta está em Romanos, no capítulo 8, verso 29, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, para nos tornar a imagem de Cristo, porém, com características divinas. É por isso que Deus ele faz nos encontrarmos com uma pessoa que normalmente é totalmente diferente de nós. E nós queríamos que ela fosse forte em alguns pontos, e ela é fraca. É para torná-la mais parecida com Jesus. E como faz isso? Quais são as características divinas? Então não é só você se tornar parecido com Cristo. Ele carrega consigo características. Eu quero falar 3 delas. O amor incondicional, a misericórdia e a graça. Por que amor incondicional? Porque como você vai aprender amor incondicional se você casar com alguém perfeito, Amanda? Hein, Leivson? Não tem como exercer o amor incondicional. Agora, a misericórdia, como você aprenderá misericórdia, paciência, amabilidade, se a pessoa nunca pecar contra você? E a graça, como você vai oferecer seu favor, um favor imerecido, se a pessoa casada sempre merece coisas boas? Então, qual é o propósito do casamento? É formá-los à imagem de Jesus Cristo, com essas características divinas. Por isso o casamento é um instrumento de santificação e de purificação, onde mais profundamente reconhecemos quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós no decorrer de toda a história. Então, Leivson e Amanda, você está casando com alguém que precisa de amor incondicional, misericórdia e graça. Então você aprende a concedê-lo nas mais diversas situações da vida de vocês. E por segundo, quando seu cônjuge não atingir as condições, não fiquem irritados um com o outro, mas que vocês possam dar aquilo que vocês têm recebido de Deus diariamente. E por terceiro, vocês estão casando um com o outro, com alguém que não vai responder de modo apropriado, em todo momento que você quiser. Então você vai ter a oportunidade de ser como o Deus que você adora, lhe doando amor incondicional, misericórdia e graça. E eu sei que o testemunho de vida de vocês vai atrair muitos a Cristo, começando hoje, aqui e agora, porque vocês foram vocacionados para isso. E o matrimônio de vocês está sendo selado para esta vocação. Amém? Eu gostaria de orar para que nós possamos passar adiante para os votos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te render graças mais uma vez, Senhor. Obrigado por este momento, por este tempo, Senhor, em que estamos aqui diante da Tua presença, onde a Tua palavra diz que o Senhor é testemunha no matrimônio. E queremos realmente, Senhor, falar com toda a palavra, Senhor, que o Senhor é digno de receber, Senhor, Leivson e Amanda neste matrimônio. Que eles possam realmente, Senhor, exemplificar através das suas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. E não só dentro, mas para fora, para que a sociedade, Senhor, possa ver o quão bom e agradável é viver na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, é que nós te agradecemos por este tempo, Senhor, e por todos aqueles que aqui estão, Senhor. Amém.